Bom, pessoal, então vamos retomar aqui a segunda parte da nossa aula. Na primeira parte, a gente viu então que funções em Python podem retornar 0, 1 ou diversos valores, e elas têm o seu conteúdo, tem a sua lógica definida no escopo, no alcance, na área, pela sua indentação, ou seja, pelo seu alinhamento da coluna da esquerda, e que elas podem ter parâmetros opcionais. Eu posso deixar com valores default, que se não forem fornecidos, serão assumidos pela lógica. E eu deixei um gancho aqui no final, porque ficou faltando a falar dos parâmetros nomeados, que é o que está na tela no momento. É quase que uma consequência da primeira parte de existirem parâmetros parâmetros default. Como eu posso dar valores default para cada parâmetro, eu posso também rearrumar a chamada da função. Então veja aqui, por exemplo, aquela nossa função cadastrar usuários, que a gente definiu aqui em cima, ó, na função cadastrar usuários, a gente criou 3 argumentos: sistema, usuário e senha. Então tem 3 parâmetros nessa sequência. Então, se eu passar 3 valores, se eu passar aqui 3, um nome, uma string, outra string, uma terceira string, ele vai assumir que é o sistema, o usuário e a senha, nessa ordem. Porém, voltando aqui embaixo, onde a gente tinha montado, eu posso fazer parâmetros nomeados. Então, olha só, em verde aqui, e a gente vai ver daqui a pouco por que esse verde, em verde está o que a gente chama de assinatura da função. Para cadastrar usuários, recebe um sistema, um usuário e uma senha. Não vem ao caso agora se usuário e senha são default ou não. O que eu posso é forçar a ordem. Eu posso chamar cadastrar usuários, mas aí dizer explicitamente, olha, a senha é senha sublinhado 1. Ela seria o terceiro parâmetro, mas eu estou forçando aqui, dizendo explicitamente, olha, este primeiro parâmetro aqui é a senha. O segundo parâmetro é o sistema. Eu estou chamando de... o valor será sistema 1, sublinhado 1. E o terceiro valor que eu estou passando é usuário sublinhado 1. Nomeando. Então, eu posso quebrar a ordem da assinatura da função. Lembrando que a assinatura da função é isso aqui, o cabeçalho, como é que ela foi definida. Eu posso quebrar essa ordem se eu nomear os parâmetros. Então, às vezes, dá facilidade para que a gente não precise lembrar exatamente o formato, contanto que a gente lembre o nome de cada parâmetro. Então, isso é uma extensão, é mais uma possibilidade que eu tenho na hora de definir, aliás, não de definir, na hora de usar funções. A função é definida normalmente, não faz diferença se default ou não, mas na hora de chamar, eu posso usar parâmetros nomeados. Eu posso dar nome específico para o parâmetro de modo que ele vá para o lugar certo. É uma continuação dos tipos de alterações que a gente pode fazer em parâmetros. A gente pode ter parâmetros default e parâmetros nomeados. Ok. Seguindo em frente, então, vamos mostrar o primeiro caso de uma ocorrência em Python, que são as annotations. Annotations em Python frequentemente aparecem não só em funções, aqui a gente vê o function annotations, mas aparecem em vários lugares como parâmetros e mesmo tipos de variáveis, que são indicações que podem ser colocadas no script, mas elas funcionam mais como sugestões do que como ordens para o interpretador. Sugestões para o usuário do que ordem para o interpretador. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, definindo essa função soma de inteiros. Olha o que tem de novo aqui. Até aqui, sem novidade. Uma função findef, nome da função soma de inteiros, os parâmetros, e o que apareceu aqui foi essa seta com o tipo int, que a gente viu na última aula, antes de 2 pontos. Então, o que eu estou dizendo para
para essa função, que a função soma de inteiros vai somar dois inteiros. Olha, isso aqui também é novidade. O parâmetro que tinha aqui em cima não tinha o tipo do parâmetro. A gente botava simplesmente x e y. Então eu estou dizendo, sugerindo para o usuário, para o leitor do script, que essa função vai receber dois inteiros e retornar o inteiro. Porém, a gente viu que a tipagem, a definição do tipo em Python é dinâmica. Então, isso funciona como, repito, como uma sugestão, mas não como uma ordem para o interpretador. O interpretador não obrigatoriamente vai ter que seguir isso. A gente pode forçar ele a trabalhar com outros tipos que dá certo. Isso aparece em outros casos também ao longo da linguagem, como a gente vai ver, e em geral a gente chama isso de annotations. Os annotations, esse function annotation está descrito no PEP 3107. Então, boa hora para dizer o que é o PEP. Os PEP são o Python Enhancement Proposal, as propostas de melhorias do Python. A gente pode enxergar isso como se fosse mais ou menos uma versão atual da linguagem. Isso vai sendo editado, vai sendo disponibilizado pela fundação responsável pelo Python e entra na documentação da linguagem. A 3107 é que introduziu essas function notations, que, repito, são sugestões de como a função deve ser usada. E como é que isso funciona? Então, por exemplo, essa definição aqui. Esta célula aqui, como a gente já viu, é só o dash. Só daqui não vai acontecer nada. Quer dizer, vai acontecer, mas não vai mostrar nada na tela. Então, eu defini a função soma de inteiros, sugerindo que ela receba inteiros e retorne inteiro. Esse bloco aqui a gente já vai ver em seguida. Explica daqui a pouquinho. Que ela faz aquilo que a gente viu anteriormente naquela nossa função de soma. Simplesmente retorna a soma dos dois parâmetros da função. Então, a única diferença é que eu coloquei esse annotation aqui. O que acontece se eu chamar a soma de inteiros passando dois inteiros? O que a gente espera, que eu passe 10, passe 20 e ela retorne 30. Rodei 30. Exatamente, funciona como a gente espera. Passei dois inteiros, retornou inteiro, exatamente como a annotation dava. Mas o que acontece se eu violar o annotation? Se eu usar como a gente usou o soma anteriormente e passar dois caracteres, ou dois strings de uma posição aqui, o A e B. Na nossa soma, a gente viu que ele interpretava, o interpretador, interpretava o operador soma como uma concatenação. Então a gente esperaria que aqui ele fornecesse A, B como saída. Mesmo que eu tenha passado uma annotation aqui de int para entrada e de int para saída, sim, mesmo que eu tenha colocado essa annotation. Então, só reforçando, é possível fazer indicações como essa que está aqui na assinatura desta função, chamada de function annotations, que orientam o usuário do script de como essa função deve ser usada. Mas o interpretador não é obrigado. Como vocês podem ver aqui, ó, o soma de inteiros tanto soma como concatena. Não é inteiro. A entre pliques aqui não é um inteiro, B entre pliques aqui não é um inteiro. A saída também não é um inteiro e funcionou. Apesar disso, as annotations não são à toa. E, por exemplo, eu posso fazer uma subtry de inteiros com annotation também. Primeiro parâmetro um inteiro, segundo parâmetro inteiro, retornando inteiro. E aí o retorno da função é a diferença dos parâmetros. Rodei essa célula, só definir, e vamos passar dois inteiros como a annotation sugeriu, 30 e 20. 30 menos 20 já está rodado aqui, 10. Perfeito. Só que aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou ignorar a annotation. Vou passar A e B para essa função que dá uma subtração. Executando, o que acontece? Erro. Porque o operador soma, ele é sobrecarregado, né? Ou seja, ele tem duas interpretações possívees. Ele pode ser interpretado como uma soma aritmética e pode ser interpretado como uma concatenação de strings. O subtrai não. O sinal de menos, ele só tem aquela interpretação. Então, quando ele recebe dois
duas strings, ele não tem como resolver isso. Ele pode resolver na soma, nos inteiros, mas na concatenação ele não vai concatenar, menos não concatena. Então dá um erro. O erro é tipo de operando não suportado para string e string. Então, as annotations não existem do nada. É uma orientação para evitar que haja que o usuário, que aquele que vai entregar, que vai realmente usar a função do seu código, use de maneira errada. A gente começa a notar que os erros de execução são muito mais comuns do que erros de sintaxe, do jeito de escrever no Python. O Python é muito complacente, ele aceita vários tipos de combinação de modos de escrever o que você quer. Então é difícil dar um erro de interpretação. Mas erros de execução, por causa disso, acontecem. Então, annotations de modo geral, e especificamente que no nosso caso, annotations de função, ou function annotations, são sugestões, são orientações dadas nos scripts para que o usuário use aquela função desta forma. Mesmo sabendo que, em alguns casos, pode dar certo com outros tipos, com outras formas. Outras annotations aparecerão ao longo do curso. Mas também que aquilo deu errado com string. Mas, por exemplo, se eu passasse números reais, né? Os doubles aqui, ou os floats, também dá certo. Porque é possível ele fazer soma de inteiro. Aí voltando para o soma, é possível fazer soma de inteiro mesmo com tipos não inteiros. Então, se pode com string, né? Porque ele muda para concatenação. Mas para real não precisa nem mudar de soma aritmética. Continua sendo uma soma aritmética, só que agora o retorno não é uma inteira. O retorno é um 16.0, que é um número fracionário. Então, como está escrito aqui, também funciona porque o interpretador Python considera os tipos dinâmicos das variáveis, ou seja, aquele retorno que na primeira vez que ele rodou era inteiro, na segunda vez que rodou já era float, já era real. Para isso são os annotations. Aqui em cima nós passamos por uma estrutura que é interessante, que são os docstrings. Para falar de docstrings, explicar o que é isso, primeiro vamos falar de uma coisa que é presente em todas as linguagens e que é prático para a gente ir fazendo correções no texto, fazendo teste no texto e também para o seu objetivo final, que é explicar o texto para quem está lendo. São os comentários. Como o nome diz, são observações que a gente quer fazer no texto explicando o que está acontecendo ali. Como, por exemplo, aqui, ó, esse verde. Está explicando o que vai acontecer aqui. E essa célula também funciona porque o interpretador Python considera os tipos dinâmicos variáveis. Essa frase não foi mandada por interpretador. O interpretador simplesmente ignorou essa frase. Isso é um comentário. Isso é feito para o humano que está lendo, não para a máquina. Existem duas formas de fazer comentários em scripts de Python. A primeira é essa aqui. Comentários de uma linha começam por um jogo da velha, por um hash, por um hashtag. Então, se eu coloquei na primeira linha um jogo da velha, se eu rodar, não vai fazer nada mesmo, ele ignora. Essa linha não gera código, é só uma observação. Esse é um comentário de uma linha só. É muito comum. É muito comum também quando a gente quer testar uma linha e não quer apagar. Eu escrevi uma linha enorme, quero mudar um parâmetro, ou então quero testar uma outra linha. Eu comento aquela, eu não deleto. Eu comento, testo, depois eu só tiro um comentário. Às vezes é prático. Agora, vai acontecer vezes que eu quero escrever mais de uma linha. Eu quero fazer um texto, um pequeno texto. Aí eu não... tem duas formas. Ou fazendo cada linha um jogo da velha, que não é prático, ou tem uma muito mais prática, que é 3 apóstrofos. 3 apóstrofos, ele entra no modo de docstring, múltiplas linhas. Então, a partir daqui, enquanto ele não achar outro grupo de 3 apóstrofos, tudo que vier ali é comentário. Então, eu posso escrever um texto, um pequeno texto dentro do corpo do script. Rodou, o comportamento dele já é diferente. Apareceu
Esse aqui não apareceu nada, esse aqui apareceu. Ele replicou o que está escrito. Se eu rodar de novo, replicou também. Por que isso? Porque o docstring tem uma segunda função, por isso que ele se chama docstring, string de documentação. Eu posso usar ele para documentar funções. Então, por exemplo, vamos voltar para a nossa função antiga lá, a soma xy, que soma só dois números. Eu posso escrever uma explicação do que ela faz. Então, está aqui ó, a assinatura da função, a palavra def, o nome da função, os parâmetros e os dois pontos. Eu posso aí colocar entre dois grupos de 3 apóstrofos, uma explicação do que essa função faz. Onde esta função soma dois números inteiros, etc, etc, etc. Explica o retorno, é ótimo. Acabou os três apóstrofos, põe o corpo da função, que nesse caso é muito simples, é só return. Ótimo. Então rodei, não vai aparecer nada aqui, eu estou só definir uma função. Toda vez que eu definir uma função e dentro dela existir um grupo de 3 apóstrofos com comentário, ou seja, toda vez que existir um docstring dentro dela, eu posso usar a função, isso é uma função de biblioteca, help, com o nome da função que a gente escreveu. Então eu posso pedir um help, uma ajuda, uma explicação dessa função. Então a gente definiu o soma aqui, e ela tem um docstring dentro. Se eu executar help no nome da função que eu fiz, esse texto que eu escrevi vai aparecer. Então a gente usa isso como como uma documentação da função. Se eu precisar saber o que essa função faz, eu dou um help nessa função. Então isso tem dupla utilidade. Ela serve tanto para criar comentários longos, mais de uma linha, que automaticamente se transformam em strings que vão aparecer na tela se eu der um help, se eu pedir um help. Esses são... Então, aqui a gente está vendo então, como se faz comentário em Python e como se usa o docstring. Vocês devem ter notado que no caso aqui do Google Colab, ele vai marcando, ele vai mudando a cor, isso é configurável. Explorem os notebooks, tanto do Jupyter quanto do Google Colab, para ver as possibilidades que tem de configurar a seu gosto. Ok? Então, isso são os docstrings. Para terminar aqui, a função é uma característica interessante, muito poderosa do Python, e que vai trazer 2 spoilers da próxima aula. A gente viu que existem parâmetros opcionais e então eu posso dar valores default, a gente viu isso lá em cima. A gente viu que eu posso nomear os parâmetros e passar ele na ordem que eu quiser. Agora, existe uma extensão a isso. Existem 2 possibilidades de eu tornar as funções de Python mais flexíveis ainda, que é criar o que se chama de argumentos arbitrários, tanto por posição quanto por nomeação. O que é isso? Bom, geralmente a gente não chama por esse nome comprido, a gente chama de args, de argumentos, asterisco args, e asterisco asterisco quargs, que são de keyword args. O que é esse negócio? Bom, basicamente, o que uma função, aqui nessa célula, que está no momento. Uma função como essa minha função, def, minha função, uma função que é definida, em vez de colocar x, vírgula y, vírgula z, como a gente colocou lá em cima no soma, se eu colocar asterisco args, o que eu estou dizendo para o interpretador é o seguinte, dentro dos parâmetros, essa função vai receber quantos argumentos o usuário quiser. Então ele pode passar 1, 2, 3, 4, 5 argumentos que a função vai aceitar. Eu posso fazer uma lista separada por vírgulas. Então, eu não sei quantos argumentos serão passados para a minha função. Minha função pode receber 1, 2, 3, 4, N argumentos, contanto que eles sejam separados por vírgulas. Por que tem spoiler aqui? O primeiro spoiler é que essa função aqui tem um loop.
É o que a gente vai ver como é que se faz uma repetição na próxima aula. Do que eu disse que eu pulei, eu vou deixar esse gancho para o próximo. É assim que se faz um loop, uma repetição dentro de Python. Também com os 2 pontos para delimitar o escopo. E o que ela faz? Então, essa minha função, ela recebe uma quantidade não definida de argumentos, dá um print no type desses argumentos. Lembra o type? A gente viu na aula passada. O type é uma função da biblioteca do System do Pascal, do Python, que diz o tipo da variável neste momento. Então, qual é a primeira linha dessa função? O que vai fazer? Ela vai pegar o tipo desse conjunto de argumentos que está entrando nessa função. Não é de cada argumento. Ele vai pegar esse conjunto que está entrando, o asterisco, args. Então, ele tira o asterisco aqui e pede só do args. O asterisco é para avisar que é de comprimento indefinido. Args é o nome. Então, aqui eu estou dizendo qual é o tipo desse conjunto que está entrando. Mostra na tela. E depois eu faço um loop, eu faço uma repetição que percorre esse conjunto, essa coleção de argumentos, que eu não sei o tamanho, e vai mostrando um a um. É isso que está escrito aqui. A gente vai ver como é que você faz isso uma das estruturas, um dos comandos, uma das declarações que a gente vai ver na próxima aula, justamente os tipos de loop e de iterações que se faz, iterações, repetições, coisas repetidas que se faz em Python. Então ele manda percorrer args, e para cada variável arg, essa variável é criada aqui, criar variável em Python é muito fácil, é criada aqui nesse momento. Para cada arg, que é uma parte da coleção args, do conjunto args, da sequência args, mostra o valor dele na tela. Vou definir, só definir, e agora eu vou rodar. Note, eu passei com 1, 2, 3, 4 parâmetros numéricos. Espero que a saída seja 1, 2, 3, 4. Posso passar também com 3 letras. Aqui tem 4 números. Aqui tem 3 letras. Então, o tipo é diferente, a quantidade é diferente. Por que pode isso? Porque eu estou usando argumentos posicionais, arbitrários. Posicionais, que é por posição. Separados por vírgula sempre. E estou chamando minha função com ele. Vamos ver o que acontece quando eu rodo. Então, defini aqui nesta célula, estou executando nessa. Vamos analisar essa saída então. O primeiro spoiler foi o loop. O segundo spoiler foi esse tipo aqui, uma tupla. A gente passou rapidamente por uma outra estrutura chamada lista na aula passada. E as estruturas serão objeto de, se não for possível na próxima aula, daqui a 2 aulas a gente vai ver cada tipo de estrutura de dados mais comumente usada no Python. Então, o que a minha função está dizendo através da chamada do type eu transformei essa sequência 1, 2, 3, 4 numa tupla, que a gente vai ver depois o que é. Então, eu sei o tipo que é usado. Então, essa linha aqui é a resposta a esse comando print aqui. E aí, cada linha desta aqui é uma passagem nesse print repetido do for. Ele foi no primeiro argumento, que era 1, escreveu 1. Foi no segundo argumento, que era 2, escreveu 2. Foi no terceiro argumento, 3, 4. Como é que ele sabe que acaba? Pois é, o loop do Python sabe, só examinando a estrutura. Então, repetir é muito fácil aqui, fazer o loop aqui é muito fácil. Na primeira, ele imprime 4. 1, 2, 3, 4. Na segunda chamada da função, eu chamei passando 3 parâmetros, 3 argumentos, que não são numéricos dessa vez, são char, são strings de uma posição. E, mesma coisa, o conjunto também é uma tupla, e aí cada linha é cada componente dele, A, B e C. Então, eu posso, então, criar funções que eu não sei quantos parâmetros vão ser passados, contanto que eu coloque asterisco e o nome da coleção que vai ver. Geralmente a gente usa args mesmo. Isso é bastante usado no Python, bastante usado em ciência de dados, ainda mais com a próxima estrutura que a gente vai ver,
aqui embaixo, que são os QARGs. Eles são com 2 asteriscos, são os Keyword ARGs. Os argumentos arbitrários posicionais são uma sequência de números que eu vou passando separado por vírgula. Os QARGs já são um pouco diferentes. Então, vamos definir agora a minha função, vamos redefinir. Vou escrever por cima dela. Já tinha a minha função, agora eu vou redefini-la. Então, essa célula aqui vai redefinir a função, minha função. Em vez de passar args, eu vou passar asterisco, asterisco, QARGs. Vou pedir também que ele imprima o tipo do QARGs, para ver se ele continua sendo uma tupla. E aí essa novidade, o for é um pouco mais complicado. Eu preciso passar 2 variáveis para percorrer o resultado de uma função que tem dentro dessa estrutura QARGs. Vai ficar mais claro na próxima aula. Então, isto aqui, ó, QARGs, quer dizer, a coisa que eu passei dentro do parêntese tem um conjunto de itens. Eu consigo chegar nesse conjunto de itens pela palavra itens. Items em inglês, né? Então, eu chamo isso aqui e crio uma coleção. No args, ó, não tinha nada disso, eu simplesmente fazia args. E percorria args. Porque ela é uma tupla, era uma estrutura mais simples. Você já viu que essa estrutura do args é um pouco mais complicada. Então, ela tem que puxar um items para pegar a coleção. E outra diferença, esse for vai precisar de 2 variáveis para percorrer. E eu vou querer imprimir justamente essas 2. Quero chave e valor de cada coisa que eu tiver aqui, nos QARGs. Então, os QARGs são um pouco diferentes. Eles não são uma lista de números ou de letras separados por vírgula. Eles vão ser uma lista do que a gente chama de par chave valor, que nem aqui. Que nem aqui. Olha só, aqui eu só defini. Vamos rodar essa aqui. Vou chamar a minha função e note. Aí eu já não passo, como eu passei aqui, uma lista de valores 1, 2, 3, 4. Eu tenho que passar um par. Um nome, um valor. Um nome, um valor. Um nome, um valor. Esse nome, geralmente, a gente chama de chave. Por isso que está com chave e valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Então, se eu rodar aqui, minha função... Bom, esqueci de redefinir. Redefiniu, agora sim. Não redefinir, não pega. Agora ele mostra a diferença para o args. Então, no args eu tive, olha, o conjunto é uma classe tupla, que veremos no futuro, e o valor que está lá dentro é esse aqui, são esses números, 1, 2, 3, 4 para o primeiro, ABC para o segundo. Já no QARGs, que veio nome, idade, cidade, a estrutura é interpretada como um dictionary, um dicionário. Também, outro spoiler das estruturas de dados que a gente vai ver daqui a 2 aulas. E aí, a partir daí, ele imprime como a gente pediu. A primeira parte do dicionário, que eu chamei de chave, e a segunda parte do dicionário, que eu chamei de valor. Que é justamente essa associação que eu fiz aqui na entrada. Eu vou ter uma parte do dicionário, que é uma parte da lista, que é nome, lista não, do dicionário, que é nome, chave nome, valor Alice, chave idade, valor 30, chave cidade, valor São Paulo. Note que o valor pode ser inteiro, float, string, a chave é sempre string, nesse caso. Mas aqui ele está mudando o tipo de valor. Comparando de novo, a args, simplesmente uma sequência de valores que eu não sei o tamanho, separado por vírgulas. Gera uma tupla, e aí cada posição dessa tupla tem um valor. Ótimo. QARGs são keyword, argumentos keyword, palavra-chave. Eu tenho que passar 2 valores, um nome e um valor. Um nome e um valor. Um nome e um valor. Ou uma chave e um valor. Uma chave e um valor e uma chave e um valor. E aí ele é armazenado dentro dessa estrutura, dessa forma. Então ele tem 2 formas de passar parâmetros para a minha função. E eu ainda posso
fazer isso mais compacto. Eu posso pegar uma variável, criar uma variável qualquer chamada parâmetros e criar essa estrutura aqui. A gente vai ver que quando eu começo uma coisa com chave, eu estou dizendo que o que vem pela frente é um dicionário. Isso que eu fiz aqui direto na chamada da função, ó, aqui eu estou criando uma variável. Então eu estou associando essa string com essa string com esse inteiro, essa string com essa string. Então eu estou criando associações. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Separadas por 2 pontos. E aí, cada par desse é separado por vírgula. Lá no args, aqui era um valor só. Aqui é um par, chave, valor. Ok? E aí, note que a chave aqui pode ser string para string, aqui é string para número, aqui eu podia ter um número para string, mas o mais comum é que a chave seja string. E olha como é que foi feito aqui. Eu peguei esse dicionário, joguei dentro de uma variável chamada parâmetros, que automaticamente passou a ser do tipo dicionário, e passei ele depois dos dois asteriscos. Os 2 asteriscos é que avisam para a assinatura da função. Vem um quarks aí. Vem uma série de argumentos de keyword. E aí quando eu rodo, mesma saída dele. Então é a mesma coisa eu passar direto ou carregar numa variável. Principalmente o professor que trabalhar com a introdução à ciência de dados, a próxima matéria, vai usar isso muito. E a gente vai ver isso daqui a algumas aulas, quando a gente estiver manuseando uma das principais bibliotecas de ciência de dados. Ver o quê? Ver se carregar um dicionário numa variável e passar uma variável numa função. Dá na mesma, tem que escrever de cada pedaço. Só para confirmar, qual será o tipo dessa variável? Eu disse que ele assumiu só isso aqui. O tipo dela é dictionary, dict. Os tipos em Python vêm sempre abreviados. E o que é mais comum, vocês vão ver, o comportamento mais comum é esse aqui. Então, esse comportamento é o mais comum nas funções que a gente vai ver nas bibliotecas, dos principais módulos que a gente vai estudar. Geralmente a gente tem um argumento. O primeiro argumento, que é o que passa, é a diferença que é para aquela função. Depois uma sequência de asterisco alguma coisa, aqui no caso asterisco arg, quer dizer, uma sequência de comprimento não definido de parâmetros, e depois uma sequência de comprimento não definido de pares chave-valor. Isso é muito comum. Então, um ou mais argumentos direto, uma lista. Então, esse aqui o arg1 sempre tem que ter. O arg1 sempre tem que ter, porque ele não tem asterisco na frente. Quando eu tenho asterisco na frente, quer dizer, esses aqui são opcionais. Então, pode ser que essa função vai ter que receber primeiro um argumento para casar com arg1. Pode ser que ela receba uma lista de argumentos separados por vírgula para casar com args. E pode ser que ela receba uma sequência de pares chave-valor para casar com quarks. O que faz a diferença é o asterisco e o asterisco duplo. Então, esse cabeçalho, vocês vão ficar muito familiarizados com ele. Isso acontece muito. E aí, o que faz essa função, que é só para mostrar o conteúdo? Então, primeiro argumento, o valor de arg1. Está mandando imprimir o que eu passar por arg1. Depois, os outros argumentos posicionais, quer dizer, na segunda posição, vem uma estrutura, que a gente já viu que é uma tupla, do args. Ele vai printar cada um. E nem a gente fez na minha função ali em cima. Estou redefinindo pela terceira vez minha função. E aí a mesma coisa para o quarks. Vamos redefinir aqui de novo, vamos rodar. Rodou. E aí, se eu passar agora olá, olha só, o olá tem que ter sempre. Tem que ter sempre o primeiro argumento para poder casar com a arg1. Aqui, ó, passei 5 que vão ocupar o lugar de args, estão separados por vírgulas. E aí começa uma sequência de par, chave e valor. Alice, idade 30. Então, se eu rodar aqui, ele deve dar o primeiro argumento, depois o 1, 2, 3, 4, 5 e Alice e idade. Rodando. Exatamente. O primeiro argumento, olá.
E aí, outros argumentos posicionais, dessa string aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E os nomeados, nome, idade, Alice e 30. Mas eu posso usar a minha função de outra forma também. Eu posso passar, primeiro eu tenho que passar, olá, bom dia, qualquer string aqui, um valor. Eu tenho que passar alguma coisa na primeira posição. E aqui tudo é opcional. Veja que nessa segunda aqui eu não usei quarks. Tá? Qual o tamanho da estrutura adicional? 0. Ele não foi passado nenhum grupo chave-valor. Não tem nada aqui. Só tem uma pequena sequência de 2 posições para casar com o args. Então aqui, ó, se eu rodar, primeiro argumento olá, argumentos posicionais 1 e 2, argumentos nomeados 1. Não tem Alice e 30. Então fica claro que quando eu faço um cabeçalho desta forma aqui, esse parâmetro é obrigatório. Este aqui é uma lista separada por vírgulas, na verdade uma tupla, separada por vírgulas, opcional, e aqui um conjunto, um dicionário, um conjunto de par, chave, valor, também opcional. Esse é um comportamento muito comum nas bibliotecas de Python para ciência de dados. Vou parar por aqui e vou subir em seguida a resolução do segundo exercício que ficou da última aula, que já tem uma pequena aplicação de funções. Esse notebook já está disponível no Moodle, dê uma olhada porque para relembrar como é que é cada passo, e aqui está o essencial, tudo que a gente vai precisar saber de funções nas próximas disciplinas. O básico já está por aqui, e alguns spoilers, tá bom? Até a próxima.